Olá, amigos da Sistec, um forte abraço a todos. Eu sou Kleber Duval, chegando para levar até vocês, a partir de agora, informação com credibilidade em mais um TJS. Vamos conferir então os destaques desta edição. Ação da Polícia Militar no bairro Santa Zita descobre carro clonado e arma ilegal. Um homem foi preso. Adolescente de Caratinga cometido de doença no cérebro precisa de ajuda. Família não pode mais arcar com o tratamento. Período de reprodução está chegando e bióloga dá dicas sobre como se proteger dos escorpiões. A acrobata dependurada em corda cai durante a apresentação em circo em Ubaporanga e sofre ferimentos graves. Motorista bêbado invade e destrói varanda de residência no bairro Limoeiro, em Caratinga. Morre segunda vítima de acidente de trânsito ocorrido em Apim no último domingo. Polícia Militar investiga disparos de arma de fogo no conjunto habitacional em Caratinga. E veja também, mudanças no cruzamento do Ponto Quente em Caratinga causam estresse em condutores. Há motivos para isso? Confira em meu comentário de hoje na coluna direto da redação. Bom, lembramos que as autoridades do trânsito haviam avisado que as mudanças efetivadas nesse setor, naquele cruzamento, se dariam em caráter experimental. Nada impede, portanto, que enganos porventura cometidos sejam corrigidos. Que procedimentos sejam aperfeiçoados. Estes e outros assuntos no TJS em instantes. Olá, amigos, bem-vindos de volta ao TJS. Um adolescente do bairro Zacarias, em Caratinga, está precisando de ajuda para comprar uma fórmula nutricional especial. Wesley Augusto, de 15 anos, tem hidrocefalia e paralisia cerebral. Esse é o único alimento que ele consome. Wesley vai completar 15 anos este mês. Ele foi diagnosticado com hidrocefalia e paralisia cerebral e se alimenta com a ajuda de equipamentos. O adolescente faz uso de um suplemento alimentar que tem todos os nutrientes de que ele precisa. Em um mês, ele consome em média 38 dessas caixinhas. Maria Aparecida, da Sociedade São Vicente de Paulo, dá apoio à família. Custa uma faixa de 406, 409, dependendo do dia que a gente chega lá na Indiana, que eles fazem um desconto para a gente, né? Mas é uma faixa assim de 70 e poucos reais uma caixa, né? E eles fazem pela metade do preço. A mãe do Wesley, Tawane, tem mais 2 crianças e não tem condições de trabalhar fora, pois precisa dar assistência ao filho 24 horas por dia. Ele recebe um benefício do governo, que não chega nem perto de suprir os gastos. Por isso, a família precisa de ajuda. As despesas com saúde são muitas. Ele precisa da fisioterapia, que eles não estão... Aqui no posto eles dão uma vez por semana, que eu acho que podia dar mais vezes também, né? Mas é uma vez só por semana. E ele precisa de medicamento, ele toma vários medicamentos. Agora, tudo isso a gente depende de ajuda. Ele gasta muita fralda também, a fralda também a gente que compra. O colchão agora, até trouxe a nota do colchão aqui, ó, ele usa o colchão d'água. E acho que de tanto ele mexer nele, fura o colchão. A família tem um processo em aberto para conseguir recursos para a aquisição dos suplementos.
mas ainda não obteve resposta da Justiça. A gente tem que fazer alguma coisa, não pode deixar ele passar falta das coisas, né? Se não fosse a população, porque a gente não tem condição financeira de ajudar. O pai dele também não ajuda. A família dela também não tem condição de ajudar. Quem quiser ajudar o Wesley pode entrar em contato com a Tawane pelo número 33 984 31 17 35. Ela também está aberta a receber pessoas que queiram conhecer o rapaz e um pouco mais da história da família. Uma das regiões mais pobres de Minas e do Brasil, o Vale do Jequitinhonha, busca sua redenção com a abertura de suas reservas de lítio, mineral usado na fabricação de baterias de celulares, câmeras digitais e veículos elétricos, dentre outros produtos, sendo hoje considerado uma das maiores riquezas mundiais. O governador Romeu Zema tem se empenhado em atrair empresas para o assim chamado Vale do Lítio. Esta semana, ele anunciou mais um investimento para aquela região. Mais uma grande empresa confirmou investimento no Vale do Lítio, no nosso Vale do Jequitinhonha. É a MG Lite, que estará investindo 760 milhões de reais e criando cerca de 1.000 empregos diretos. Vale lembrar que isso já está acontecendo, porque a empresa já investiu mais de 100 milhões de reais em prospecção numa planta piloto e já está gerando mais de 80 empregos. E agora está confirmado que eles encontraram uma quantidade de lítio que justifica a instalação da planta definitiva. Olha, e os horários dos bancos no Brasil sofrerão alteração devido aos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo de Futebol Feminino. A competição, que se realiza na Austrália e na Nova Zelândia, teve início nesta quinta-feira. De acordo com a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, as agências abrirão 1 hora mais tarde para atendimento presencial quando houver jogos da seleção brasileira, com início às 8 horas da manhã, fechando também 1 hora mais tarde. Quando os jogos forem realizados antes das 8 da manhã, o horário de funcionamento das agências bancárias será normal. Assim, em estados com horário igual ao de Brasília, como Minas Gerais, o atendimento nas agências será de 11 da manhã às 5 da tarde. Repetindo, para jogos do Brasil com início às 8 da manhã. Será o caso da próxima segunda-feira, dia 24, quando o Brasil fará sua estreia na Copa contra o Panamá. Uma artista de circo que promove espetáculos na vizinha Ubaporanga acidentou-se gravemente na noite desta quinta-feira. A mulher exibia-se fazendo acrobacias em uma corda, girando no ar, quando o equipamento se rompeu. A acrobata se precipitou em queda livre, caindo de uma altura aproximada de 5 metros. Ela sofreu ferimentos graves, traumatismo craniano e suspeita de fratura de fêmur. A queda foi filmada por um espectador e as imagens circulam pela internet. A vítima foi levada para atendimento médico no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Caratinga. O Circo Mundial Internacional, que se apresenta em Ubaporanga, é o mesmo em que uma arquibancada desabou durante o espetáculo em Ipatinga recentemente, deixando pessoas feridas. A instalação de semáforos no cruzamento do Ponto Quente, em Caratinga, era o que quase todos pediam, para dar um jeito na bagunça que se observava no trânsito no local. Mas, instalados os equipamentos, começaram as reclamações. Há motivos para isso? Confira agora em meu comentário na coluna Direto da Redação. Tenho observado certo estresse de alguns condutores de Caratinga em relação às mudanças das regras de trânsito no cruzamento do Ponto Quente, na Praça da Estação. Agora os semáforos guiam os que passam pelo local, onde também se vê um novo traçado para a circulação de veículos. Era o que muita gente pedia, pois aquele cruzamento sempre foi um pega-pra-capar terrível, não é? Uma verdadeira bagunça, com carros e motos passando de um lado para outro,
num sistema seja o que Deus quiser. Algumas vezes tirando fininho uns dos outros e outras vezes até colidindo entre si. Sem falar nos pedestres, perdidinhos por não conseguirem atravessar a rua em segurança e correndo sérios riscos quando atravessavam. Acontece que as mudanças trouxeram um efeito colateral indesejado, a contenção do tráfego de veículos em algumas das vias que formam o cruzamento. Nos horários de pico, haja paciência para aguentar a fila de carros parados. Carros sim, porque as motos, estas, como se sabe, vão furando caminho aqui e ali até saírem lá na frente. É só um problema aparecer que surgem também aqueles mais apressados na construção de críticas. Tirando a questão dos veículos agarrados à espera do sinal verde, as novas normas de circulação no cruzamento e em seu entorno até que estão dando certo, viu? Contornar a Praça da Estação para acessar a Avenida Dário Grossi e as ruas adjacentes em uma única mão de direção, por exemplo, mostrou-se boa solução para aquele trecho, tornando-o mais organizado e seguro. Mas então a bronca fica mesmo por conta do tempo parado no sinal luminoso, não é? Em alguns momentos, bem exagerado mesmo. Bom, lembramos que as autoridades do trânsito haviam avisado que as mudanças efetivadas nesse setor, naquele cruzamento, se dariam em caráter experimental. Nada impede, portanto, que enganos porventura cometidos sejam corrigidos, que procedimentos sejam aperfeiçoados. Talvez uma mudança na cronometragem dos semáforos, diminuindo ou aumentando o tempo de espera no sinal vermelho para determinada via, possa resolver. Além disso, é preciso dar um jeito naqueles folgados de sempre, me desculpe aí a franqueza, que estacionam seus veículos nos pontos mais críticos daquela área, em locais proibidos, tornando o caminho dos outros condutores mais apertado e congestionado, é claro. Que façamos a nossa parte para podermos reivindicar. Quem sou eu para dar palpites sobre trânsito, assunto do qual pouco entendo? Mas como caratinguense diretamente interessado em soluções para um setor tão importante em nosso dia a dia, dou meu voto de confiança àqueles que vêm tentando arrumar a casa em relação à questão. De qualquer forma, aguardemos os próximos acontecimentos. Veja a seguir: a ação da Polícia Militar no bairro Santa Zita descobre carro clonado e arma ilegal. Um homem foi preso. Vamos lá, voltando com o TJS. Um carro clonado, um revólver e munições foram apreendidos pela Polícia Militar nesta quinta-feira no bairro Santa Zita, em Caratinga. Uma pessoa foi presa. Aumenta a proporção de carros clonados também em Caratinga. Nesta quarta-feira, um veículo nessas condições foi localizado no bairro Santa Zita. A clonagem aproveita dados documentais de um veículo regular que são repetidos em outro com as mesmas características, que tenha sido roubado ou furtado. O carro resultado de crime passa então a circular com os dados do verdadeiro, como se regularizado fosse. Na ação da Polícia Militar no bairro Santa Zita, o homem que estava com o veículo clonado foi preso. Através de denúncias anônimas, o 190 recebeu informações de que o veículo Gol estaria andando na área do 62º Batalhão e que este veículo seria um veículo clonado. Que esse veículo seria um veículo clonado, que o verdadeiro veículo estaria de propriedade de uma locadora na cidade de João Molevade. Durante patrulhamento, a gente conseguiu visualizar que o veículo estava estacionado no bairro Santa Zita. Ao aproximarmos do veículo, o autor, ao perceber a guarnição policial,
ele evadiu correndo, sendo perseguido, contido e preso. E não foi apenas o carro clonado que a Polícia Militar apreendeu nesta operação realizada no bairro Santa Zita. Durante as buscas pessoais, as buscas veicular, foi encontrado no interior do veículo uma arma de fogo e municiada com 6 cartuchos intactos. O homem preso com o carro clonado e a arma ilegal, de 21 anos, já possuía passagens pela polícia. Cabo Ricardo destacou que, mais uma vez, o apoio da comunidade fez a diferença no trabalho policial. É interessante que continue denunciando e contando com a Polícia Militar. E faleceu na noite desta quinta-feira mais uma vítima da colisão entre um automóvel Gol e uma picape ocorrida no último domingo, na BR-116, em trecho da rodovia que corta a região conhecida como Cachoeirão, em Inhapim. Narcélio Fernandes de Oliveira tinha 21 anos e morreu no Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, onde estava internado. Nesse acidente, outro ocupante do Gol já havia perdido a vida. Paulo Guedes, de 43 anos, veio a óbito pouco tempo depois da batida, ao dar entrada no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Caratinga. Narcélio, a segunda vítima fatal, foi sepultado nesta sexta-feira em São João do Oriente, de onde era natural. Segundo o condutor da picape Hilux envolvida no acidente, o Gol teria entrado na rodovia de forma repentina ao sair de uma estrada vicinal. A Fundação Educacional de Caratinga, FUNEC, prorrogou o prazo de inscrições no processo seletivo de oferta de bolsas de estudos parciais e integrais na Escola Professor Jairo Grossi. Os interessados poderão se inscrever até o próximo dia 28. O prazo de inscrições para o processo seletivo da Fundação Educacional de Caratinga, que vai conceder bolsas de estudos filantrópicas válidas para a Escola Professor Jairo Grossi, foi prorrogado até o dia 28 de julho. Uma oportunidade de ser contemplado com bolsas de até 100% para educação infantil, ensino fundamental e médio e cursos técnicos. Serão contemplados todos os níveis de ensino: educação básica, ensino fundamental, ensino médio e cursos técnicos. Os cursos técnicos incluem técnico de enfermagem, técnico de radiologia, técnico de segurança do trabalho, saúde bucal, agronomia, farmácia e estética. A data da prorrogação será do dia 24 ao dia 28 de julho. Lembrando que o formulário está disponível no site da Escola Professor Jairo Grossi. É necessário anexar todos os documentos que são anexos ao final do formulário, trazer o formulário preenchido, para que a documentação seja toda analisada. Se precisar, pode pegar pessoalmente aqui na sala 133 da unidade 1. O edital também está disponível no site jairogrossi.com.br. As inscrições devem ser realizadas presencialmente na Fundação Educacional de Caratinga, na unidade 1, sala 133, das 8 da manhã às 17 horas. O candidato pode tirar dúvidas com o setor de crédito educativo. Os contatos podem ser feitos pelo 33 3322 7900, ramal 7973. Um acidente foi registrado na noite desta quinta-feira no bairro Limoeiro, em Caratinga. Um automóvel Fox, descontrolado, invadiu e destruiu a varanda de uma residência da rua Cabo Geraldo. Segundo informado, o veículo descia a rua quando o condutor perdeu o controle da direção em uma curva. Ficou constatado depois que ele estava bêbado. A batida foi violenta o bastante para danificar inteiramente a parte dianteira do carro. Felizmente, nem o motorista, nem os moradores da casa atingida se feriram. O homem que dirigia o veículo foi preso em flagrante pela Polícia Militar. Além de dirigir embriagado, ele não possui carteira de habilitação. E vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga e região neste final de semana. De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para este final de semana em Caratinga e região é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado durante a noite. Em Ipatinga, a mínima deve atingir os 18 graus e a máxima 26 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 15 e 24 graus.
Em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 15 e 24 graus. Em Caratinga, a mínima deve também atingir os 15 graus e a máxima 24 graus. E veja a seguir, período de reprodução está chegando e bióloga dá dicas sobre como se proteger dos escorpiões. A época de reprodução dos escorpiões é nos meses de agosto e setembro, período em que eles mais costumam sair de seus esconderijos. Mas esses bichos, cujo veneno pode até matar, já têm sido vistos por aí com maior frequência. Em Caratinga não tem sido diferente. Você sabe como se proteger desse perigo? Elas são conhecidas por emitir um som que se assemelha à frase "tô fraca". Todo mundo já ouviu falar da galinha da Angola. Com as penas pretas enfeitadas com bolinhas brancas, para nós, podem parecer animaizinhos inofensivos, mas são um dos principais predadores dos escorpiões. O Paulo é produtor rural e cria, além de galinhas da Angola, várias espécies de aves. Ele tem até patos selvagens no quintal e conta que esses animais ajudaram e muito a controlar a incidência de escorpiões na propriedade dele. Aqui nessa localidade que nós estamos tem bastante escorpião, né? Agora lá no meu terreiro lá não tem muito. Lá é muito raro a gente encontrar porque tem um equilíbrio. As galinhas da Angola, as galinhas comuns, vai ciscando, então vão fazendo controle natural do bicho. A Érica é bióloga e explicou o motivo. A ave, ela é muito assim, a gente fala que ela tem um poder de inteligência, né, o predador, que ele sabe até a maneira que ele vai pegar a sua presa. Então, ele não é picado. A gente sempre incentiva as pessoas a terem galinhas, tanto a galinha normal, mas quanto a galinha da Angola. Por quê? São animais que o tempo todo se alimentam, né, desses tipos de insetos e eles fazem limpeza, né, das áreas onde pode estar esses animais. Os escorpiões podem aparecer em qualquer lugar, tanto em áreas rurais quanto nas áreas urbanas. Geralmente eles gostam de ficar em lugares pequenos e úmidos. E a comida preferida deles são os insetos, principalmente as baratas. Mas esses animais, eles estão em constante aparecimento de quê? Locais tem lixo. Por quê? Onde tem lixo tem uma barata, que é um alimento dele. Então, assim, locais que estiverem sujos, tem que manter limpos para não ter esse problema. Ah, mas onde que apareceu um escorpião estava limpo? É uma transição, ele saiu daquele lugar, foi para outro, né? Mas achou uma fresta, achou um buraquinho para ficar, ele vai ficar por ali. Então, assim, é manter os locais sempre limpos, é muito importante. Os escorpiões só atacam quando se sentem ameaçados. Tanto é que a Érica manuseia o animal sem usar luvas, mas ela sabe a forma correta de lidar com eles e recomenda que as pessoas não façam isso. Não toque nesse animal, né? Se você não tem experiência, você não sabe, não coloca a mão porque ele pode picar e a reação pode ser uma reação alérgica, você não sabe o tempo que o seu organismo, né, vai ter aquela reação. E assim, o escorpião, ele ataca o quê? Se ele for pressionado, se ele for apertado. O Paulo garante que ser picado não é bom. Apesar de ele não ter tido nenhuma reação grave ao veneno, conta que doeu bastante. Ela é muito dolorosa e não para de doer não, é 24 horas. E se você quiser sentir a dor drobada, é só colocar ou que seja a mão ou o local da picada na água depois de 1 hora, 2 ou até 24 horas depois. É colocar na água, molhar e sentir a dor terrível novamente. O bicho é tentado. O período de reprodução ela começa em meados de agosto mesmo. Só que a natureza ela se evolui, ela muda, então ela está em constante transição. Então esse período ele pode antecipar e é o que está acontecendo agora, né? Então a gente está tendo muita reprodução, está tendo muito aparecimento desses insetos. Tanto o escorpião quanto a aranha está em geral, não está só o escorpião. Mas o escorpião ele chama muita atenção também pelo risco, né? É um animal de importância médica, né? Que pode levar a óbito se não tiver os cuidados necessários, né? Tem gente que coloca escorpião dentro de um vidro e joga álcool para usar como antídoto caso venha a ser picado. Mas isso não é recomendado. Na verdade, as pessoas antigas, elas tinham uma mania de curtir
A gente fala curtir o escorpião em álcool, porque eles falam que aquele álcool eles poderiam passar naquele local da picada, né, que seria como se fosse um antídoto, né, como se fosse mesmo a medicação que a gente toma para eliminar, né, a toxina, né, a peçonha do escorpião. E isso não funciona, tá? Na verdade, são mitos das pessoas antigas que seguiam aquele ritual e dava certo porque aquela pessoa não tinha uma reação alérgica, né? Não é porque dava certo que aquilo ali funcionava. A picada de um escorpião pode resultar em reações diversas, das mais leves a casos de morte. Então, todo cuidado é pouco. No caso de picadas de escorpiões, o indicado é procurar imediatamente um médico. A gente tem uma faixa etária de risco, que é crianças e idosos, que assim, a maior porcentagem de óbitos vem tanto de crianças quanto de idosos. Então, assim, todo cuidado é pouco. Aconteceu uma picada, aconteceu alguma coisa, a gente não passa nada, não procura se automedicar, né? A gente tem que procurar o médico, é ele que vai saber direitinho o que vai, né, tá administrando, né, no seu organismo. A Polícia Militar de Caratinga investigou na noite desta quinta-feira disparos de arma de fogo feitos no conjunto habitacional do Complexo Santa Cruz. Os tiros teriam ocorrido na rua B daquele conjunto. Ao averiguar o fato, a PM confirmou com o morador que 6 disparos teriam sido ouvidos no local. Durante uma cuidadosa busca, os PMs encontraram, caídos em uma área de vegetação, nas imediações da rua, 6 cartuchos deflagrados calibre 40. Um residente informou ter saído de casa logo após ouvir os tiros, tendo avistado o condutor de uma motocicleta apanhando uma mulher no local, de short curto, baixa estatura, cabelo escuro e com uma mochila nas costas, tomando ambos rumo ignorado. O caso segue em apuração. A entrega da medalha Santos Dumont nesta quinta-feira 20, no município em que ele nasceu e que leva o nome dele, na zona da Mata Mineira, fez referência aos 150 anos de nascimento deste que foi um dos maiores inventores brasileiros. A iniciativa foi do governo do estado. A Fazenda Cabangu, local onde nasceu Santos Dumont, recebeu representantes da sociedade civil e militares para a cerimônia de entrega da medalha que recebe o nome do inventor. Criada em 1956 pelo governo de Minas para rememorar o primeiro voo com o 14 bis. A homenagem neste ano destacou os 150 anos do pai da aviação e foi concedida a 125 personalidades ou entidades que contribuem para o desenvolvimento de Minas Gerais. Em seu discurso, o governador ressaltou a genialidade e a importância da figura de Santos Dumont para os mineiros. A história de Santos Dumont é inspiradora e didática. Por um lado, ela nos incentiva a sonhar alto e acreditarmos que somos capazes de feitos extraordinários, como fazer uma máquina pesada, com toneladas, flutuar pelos céus. Muito obrigado por sua companhia. Esta edição do TJS está terminando. Nos veremos de novo no nosso próximo informativo. A todos um grande abraço, bom final de semana, hein? E até a próxima.